Já dizia Kafka lá no Processo, né? Então, o que acontece? Na disciplina Artes, vocês não vão ser avaliados pelas avaliações que já passaram. Não é justo. Vocês não estavam presentes, né? No entanto, a gente tem que cumprir um número de pontos ali para o primeiro bimestre. Qual que é a minha opção? O que eu sugeri para vocês? Os pontos que vocês não participaram, eles vão ser redistribuídos ao longo do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. Exemplo, tem uma atividade valendo 5 pontos. Por exemplo, nem a de hoje. O pessoal da segunda e da terceira chamada vai ser avaliado em 6. Então, um desses pontos que seria além dessa atividade de 5, vai para o primeiro bimestre. Então, à medida que vocês forem estudando, interagindo, assimilando o conteúdo daqui para frente, os pontos que vocês não participaram no início, eles vão sendo atualizados, né? Para que isso? Para vocês não ter que ficar louco da cabeça correndo atrás de coisas que vocês não participaram e não ser super avaliado numa determinada atividade, né? Imagina se uma atividade vale 10 pontos e vocês vão ser avaliados em 16. É muito ponto, né? Então, vão diluir esses pontos e à medida que vocês forem avançando, né, e realizando as atividades, esses pontos vão sendo atualizados. Então, essa nota do primeiro bimestre é uma nota temporária. Ela não representa a sua nota final, né? Ficou explicado? E cada professor vai adotar a sua postura em relação a isso, tá? Eu acho justo dessa maneira porque vocês não são penalizados. O objetivo é que vocês aprendam, não que vocês sejam pontuados, né? Beleza, então, gente. Então, vamos lá. Essa é a nossa 11ª aula, onde a gente vai começar a botar a mão na massa, né? A gente já veio refletindo alguns conceitos, né? Trabalhamos de forma reflexiva vários pontos, arte, cultura, linguagem, né? Representação. E agora, nesse exato momento, a gente vai fazer uma introdução aos processos criativos em música, recorrendo a uma plataforma chamada Songmaker da Google, tá? Então, antes da gente começar, porque nós vamos fazer uma atividade hoje em sala de aula e vocês também vão ter que fazer uma atividade para a próxima semana, vamos só relembrar qual que foi o percurso até agora, né? Para a gente chegar na nossa 11ª aula relativa aos processos composicionais em música dentro do nosso segundo bimestre. Bom, a gente pensou artes como um conceito difícil de se pontuar, porque depende da relação que o indivíduo estabelece com a realidade, o indivíduo estabelece com esses objetos que ele entende enquanto artísticos, né? Então, arte não é um conceito estanque, fechado, parado, né? Arte é um conceito móvel, é um território móvel de reflexões, né? Por isso que as artes, de uma forma geral, elas mudam ao longo do tempo, porque a nossa relação com o que nós entendemos enquanto arte também muda. Então, o primeiro ponto das nossas reflexões foi parar para pensar que, olha, não existe um conceito só dentro de artes, existem vários, e isso depende muito da nossa relação e do nosso engajamento sensível com esses objetos de natureza estético-artística, de uma forma geral. Pode ser tanto um quadro no museu, quanto um grafite no meio da rua, quanto um breakdance numa batalha de MCs. Pode ser, você pode encarar aquilo de uma forma artística, depende da sua relação com aquele objeto, né? Com aquela prática. Depois a gente entendeu cultura não como algo inacessível às pessoas, não como uma determinada prática de grupo elitista, não. A gente entendeu cultura através do conceito antropológico de rede, ou seja, tudo que nós seres humanos fazemos é culturalmente fundamentado e culturalmente estruturado, né? Então, nós acessamos essa metáfora da rede de significados para tentar compreender, do ponto de vista antropológico, o que seria cultura. Esse fazer contínuo que nós, seres humanos, temos. Acontece que determinados grupos humanos têm preferências.
Isso vai moldar ou dar limite à cultura de um determinado povo. E vai fazer essa cultura ser diferente de uma cultura de outro povo, né? Isso não significa que essas culturas elas são comparadas entre pontos positivos e negativos, mas que elas são diferentes. Os resultados desse desejo de entender o mundo levou a caminhos diferentes, né? Depois a gente viu que dentro da cultura há um aspecto que é a linguagem, né? A linguagem é a maneira como nós representamos as coisas à nossa volta, né? E essas representações, elas servem, de certa maneira, como a estruturas de sentido e como abstrações mentais que vão indicar coisas do mundo. Ideias, comportamentos, valores, práticas. Isso organizado de uma forma sistematizada e sistêmica. Então, é ordenado, é lógico. Né? Depois a gente viu que essas estruturas elas podem ser compreendidas e elas demonstram certos sentidos. E para isso a gente entrou especificamente no conceito de linguagem e representação dentro do campo artístico, que é algo relacional ao caminho conceitual que nós fizemos. Nós vimos que essas representações e essas ideias mentais que têm sentido e são organizadas, elas podem participar tanto de uma manifestação sonora, que seria a prática musical, elas podem participar de representações gestuais, corporais, que entraria a dança, o teatro, a performance. Elas podem se apresentar de forma pictórica, gráfica, escultural, aí entraria as belas artes de uma forma geral, né? A pintura, a escultura, a arquitetura, né? E ela pode também ser apresentada de maneira gráfica, né? Escrita, a literatura. Hoje nós iniciamos o nosso processo de reflexão sobre os processos criativos em uma modalidade de apresentação dessas estruturas de sentido, que é a música. Né? Entendido o caminho até agora que a gente percorreu, pessoal? Sair de artes como relação, entender cultura como uma rede interconectada. Essa rede ela é composta de representações, de abstrações mentais. Essas representações compõem aspectos de linguagem, ou seja, elas têm estruturas de sentido, são organizadas de forma lógica, né? E uma maneira de se representar isso na música através dos sons, nas artes através dos sons, poderia ser entendido como música, né? Esse foi o nosso caminho. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Essa é a parte conceitual que nós percorremos. Mas aí a gente precisa pontuar algumas questões. Primeiro, a música, ela pode ser entendida como ordenada de maneira linguístico-simbólica. O que significa ser ordenada de maneira linguístico-simbólica? Significa que as estruturas que compõem uma canção, uma sinfonia, um canto, enfim, elas têm fundamento linguístico, então elas são ordenadas, lógicas, tem toda uma operação lógica ali por trás, e elas são simbólicas, que não necessariamente elas são materiais, elas dizem respeito às nossas abstrações mentais, às nossas ideias de mundo, ideia de organização de sociedade. Então a música é ordenada de maneira lógica e vai expressar esses símbolos culturais, né? Ao mesmo tempo, a música pode ser manipulada, ou seja, esses símbolos, essas estruturas linguísticas, simbólicas, elas podem ser manipuladas por nós, né? Não são coisas inacessíveis que nós não temos capacidade, né? Ou não conseguimos alcançar. Nós podemos manipular essas estruturas. Isso implica dizer que existe um sistema ordenado de representações em linguagem musical. Então, as músicas do mundo, de uma forma geral, né, elas são fundamentadas nessas representações. Por isso que a música da Rússia é diferente da música da África do Sul, porque as representações mentais vigentes na Rússia, ou seja, a cultura da Rússia, é diferente da cultura da África do Sul. Né? Então, existe esse sistema ordenado na linguagem musical. Outro ponto que a gente pode afirmar também, que esses sistemas são culturalmente fundamentados e podem ser acessados. Acessados de qual maneira? Interpretativa.
que nem a gente viu na Bata do Milho. E a gente vê que um canto lá em Serra Preta, na Bahia, a partir do momento que a gente acessa essas estruturas de representação, essas estruturas linguístico-simbólicas, nós entendemos que não são somente sons, é a memória daquele povo. Então, a música é ordenada, tem uma lógica por trás do funcionamento dela, é culturalmente fundamentada, por isso que é diferente de um canto para canto. Nós podemos acessar essas representações culturais para nós compreendermos e entendermos essas expressões musicais, e nós, como agentes produtores de representação, lembrando que nós, todos seres humanos, temos capacidade de representar o mundo de forma linguística, né? Todos nós, seres humanos, possuímos a capacidade de nos expressar musicalmente. Olha que 3 pontos fabulosos. Existe um sistema, nós devemos compreendê-lo, e essa é a nossa perspectiva para esse nosso módulo. Existe um sistema musical. Esse sistema musical é fundamentado numa determinada cultura e nós conseguimos compreender esse sistema. Existindo e compreendendo algo, nós podemos interferir e manipular aquilo. Interferir e manipular é se expressar musicalmente. Manipular no sentido de trabalhar com as mãos. Né? Vamos voltar aqui. Alguma dúvida até agora, pessoal? Ah, ótimo. Gabriel perguntou: quais critérios são analisados para determinar qual obra, musical ou artística, é melhor, já que ambas expressam algo e são bem estruturadas? Isso é uma pergunta interessante porque o critério também é culturalmente fundamentado. Se a gente for pensar lá no nazismo, quando, né, os nazistas tomam o poder na Alemanha e tudo mais, toda e qualquer expressão artística judaica era entendida como ruim. Então, a arte nacional alemã, durante o nazismo, ela tinha que expressar os ideais nazistas de cultura. Né? Tudo que não era nazista era horrível, tinha que ser eliminado. E a gente sabe muito bem o que se implica isso. Né? Os horrores do Holocausto e né, do mal nazista, né, do mal fascista. Esses critérios, eles são culturalmente fundamentados e eles são socialmente estruturados. Então, uma determinada cultura pode eleger para si o que ela acha interessante. O problema é quando esses critérios e esses fundamentos começam a ser postos em comparação com outras culturas que não se fundamentam naquilo. Né? É a mesma coisa de eu pedir, né, tem aquela charge, que é ótima, que você tem um chimpanzé, um elefante, uma girafa e um cachorro, né, assim, e eles estão numa sala de aula, né, no meio do mato, assim, uma sala de aula fictícia. E o professor e a professora falaram assim: olha, para o teste ser igual para todo mundo, vocês vão ter que subir nessa árvore para tirar 10. Claro que o chimpanzé vai ser o melhor de todos, o elefante não vai conseguir, a girafa não vai. Né? Ou seja, é um critério que foi estipulado para determinar a qualidade de algo. Né? Só que imagine que o chimpanzé é uma nação, a girafa é outra, enfim, metáfora, né? Então, quando a gente determina esses critérios, a gente tem que ter ideia que isso está fundamentado em algum desejo também culturalmente fundamentado, né? Isso expressa algum desejo culturalmente fundamentado. Então, talvez não seja interessante comparar essas expressões e sim entendê-las contextualmente. Por que aquilo é significativo para aquele povo? Por que aquilo está sendo exposto? O que aquilo representa? Ao contrário de, não, a Mona Lisa é melhor que o Davi de Michelangelo, né? Ou a Guernica de Picasso é pior do que uma canção da Ludmilla. São coisas que não são comparáveis. Elas são contextualmente compreendidas. Muito boa pergunta, viu, Gabriel? Mas a partir do momento que você determina critérios, não acaba limitando a arte? Exatamente. E é lá um dos primeiros conceitos que a gente trabalhou, que é algo relacional, né?
Até que ponto esses critérios que são impostos, eles delimitam mais do que expandem? Até que ponto eles constroem mais muros ao contrário de construir pontes, né? Ao contrário de conectar uma coisa com a outra. Ao contrário de integrar, né? O oposto de integração é segregação, né? Ah, isso é bom porque atende a aspecto X. Atendeu o aspecto X? Ô, meu amigo, então tudo que não for X é ruim? Não pode, não é? Não é integrador, não é amplo, né? É o contrário, reduz. Mais alguma dúvida, gente? Então vamos avançar, porque o tempo urge. Então nós vimos tudo isso, né? Agora, duas questões ainda restam. Que seria? Está bem abstrata a nossa discussão, né? Existem esses sistemas, essas ordens, esses símbolos, essas culturas, mas aí a gente tem que se perguntar: quais sistemas de representação eles existem, eles são manipulados, eles são acessados, eles são culturalmente fundamentados, mas quais? Né? E como que nós, seres humanos, podemos manipular, ordenar e nós podemos dar sentido, no caso aqui, na nossa reflexão musicalmente falando. Para isso, meus caros, nós vamos fazer uma atividade super rápida, de 10 minutos, talvez 5 só, porque acabou as discussões ótimas, acabaram levando a gente para alguns minutos depois. Eu vou deixar esse link no chat, que é o link do Music Lab, que é uma plataforma desenvolvida pela Google. Vocês vão acessar o SongMaker, tá? E vocês vão explorar, conhecer os recursos dessa plataforma. E ao final desses 10 minutinhos, 5 na verdade, ao final desses 5 minutos, vocês vão enviar através do chat as composições que vocês geraram. Então é uma atividade para vocês fuçarem a plataforma. Por quê? Porque nós vamos utilizar ela e vamos refletir como que ela se ordena, o que que ela expressa e como que a gente pode utilizar desses recursos, tá? Antes da gente, de eu enviar o link para vocês. Isso é um exemplo, um print da plataforma. Vocês vão manipular essa plataforma, parece besta, quadradinho colorido, não sei o que mais, mas é fundamentado na finesse da síntese de conhecimentos musicais. A Google não faz nada de brincadeira, né? Então vocês vão manipular, fuça esse negócio todo. Depois que vocês decidirem, olha, isso aqui tá legal, gostei da sonoridade que isso produziu, estou me expressando livremente, sem critério, vocês vão clicar em Save, que está lá embaixo, no canto direito, vai estar lá embaixo, e vai te gerar um link. Esse link você vai copiar e vai botar no chat ao final dos 5 minutos. Repetindo, acessar essa plataforma, fuçar, chegou na hora que achou um resultado interessante, clica em Save, copia o link e manda para o chat. Alguma dúvida, gente? Nenhuma. Beleza, então eu vou botar aqui no chat para vocês o link. Eu particularmente acho essa plataforma muito legal. O chat é aqui, o chat do Teams mesmo. A Fernanda perguntou. Vamos ver se já chegou o link para vocês. Aí, chegou. Chegou o link aí, gente? Chegou. Beleza. Então, pessoal, 5 minutinhos, né? Para vocês clicarem, explorarem. Clica lá embaixo em Save quando vocês terminarem. Copia o link e manda aqui no chat que nós vamos refletir um pouco sobre o que vocês fizeram e como é que está fundamentado isso tudo. Alguma pergunta, pessoal? Então, estão contando 5 minutos aí. 9h37, no máximo, a gente volta, tá?
Vou deixar projetado aqui a parte onde o caminho que vocês têm que fazer, tá? Beleza, pessoal. Já deu os nossos 5 minutos, tá? Já podem ir enviando já aí pelo chat. O ponto que vocês estiverem, pode ir enviando. Beleza, João Pedro mandou. O Gabriel também. A Sara. Monara. Ah, ótimo. Todo mundo mandando aqui. A Júlia falou que não está acontecendo nada. Eu coloco os instrumentos, mas não fica coloridinho.
Você conseguiu, Júlia? Deixa eu ver aqui se você conseguiu mandar aqui. João Pedro, Thaís, Sara, Maria Alice, Vinícius, Clara, Ayrton, Elias, Nicole, Raíssa. Beleza. Não conseguiu? A gente vai ver aqui algumas possibilidades, tá, Júlia? Às vezes foi uma questão aí pontual do seu dispositivo, mas a gente consegue ver isso, tá? Não vai ser penalizado, então, não, se não deu certo. Beleza. Maria Eduarda Amado, Maria Eduarda Santos. Tinha que usar só o piano? Aí é com vocês. Era com vocês isso, viu? Professor, mais um pouquinho eu fazer uma batida maneira. Massa. Beleza, tá todo mundo mandando. Lucas Correia mandou também. Manuel. Então, gente, vai mandando, porque ao final da nossa aula eu vou pegar o registro do chat lá na nossa página lá do Teams para eu fazer essa verificação, tá? Porque agora nós temos 10 minutinhos só para a gente andar. O Gabriel, mudei a escala para pentatônica, padrão estava me dando uma aflição. É exatamente esses os processos, que nem o Vinícius também falou sobre a batida legal, né? O Felipe perguntou sobre se podia usar só o piano. É exatamente esse o objetivo dessa atividade. Vocês viram que tem vários recursos aí, né? Tem recursos para mudar a escala. O que significa mudar uma escala, né? Essa batida legal que o Vinícius fez, como que a gente pode interpretar ela, né? O que está ali? Beleza, Maria Fernanda. O que está ali que traz essa ideia de algo bom, que é agradável? Qual que é a associação da batida que o Vinícius fez com algo que ele considera legal? Quais são esses elementos ordenados, de sentido, estruturados e que representam, por exemplo, o gosto a ideia de gosto no universo musical do Vinícius, não é? Ou Gabriel, por que ele escolheu a pentatônica e não deixou aquela escala diatônica normal para a que estava dando aflição para ele? O que gerou essa aflição? Quais são os sentimentos e as ideias que a própria estrutura da linguagem musical, de certa forma, representou, que vocês interpretaram? Por exemplo, o Gabriel interpretou aquilo como algo que afligia ele, não é? Nossa, essa estrutura aqui, se eu boto esse quadrado com esse quadrado, não achei legal. Agora, se eu mudo o padrão, se eu mudo a organização, eu já acho. Você acabou de acessar uma representação, interpretar essa representação e escolher deliberadamente qual você queria e qual você não queria. Vocês estavam manipulando, interpretando e acessando culturalmente esse conjunto de representações que a gente chama de cultura, não é? Legal, né? Vamos voltar aqui. Vocês vão mandando, o pessoal que ainda não mandou, mas eu acho que quase todo mundo mandou. Descobri outra batidinha legal aí, tá vendo? Esse processo de experimentação que vocês têm que realizar mesmo, tá? Essa primeira experimentação é uma experimentação livre, né? Deixa eu ver se vocês mandaram. O meu anterior não estava abrindo. Deixa eu ver aqui. Então, enviei de novo. Beleza, Maria. Depois eu confiro aqui, vou dar um visto em cada uma dos envios seus, tá, pessoal? Só porque o tempo agora tá um pouquinho mais rápido, tá? Infelizmente. Ou felizmente, né? A gente discutiu outras coisas interessantíssimas também. Então, gente, só para voltar, de qual maneira o SongMake se organiza? O que fundamenta isso? Por que se eu boto um quadradinho em tal local vai ter um som, e se eu boto o quadradinho em outro local vai ter outro som, né? Então, de qual maneira que esse sistema está organizando essas possibilidades de representação sonora?
E qual que é a lógica que fundamenta o sistema notacional? Porque isso é um sistema de representações, como se fosse uma escrita, né? Qual que é a lógica? Alguém conseguiu compreender de qual maneira funciona? Alguém gostaria de abrir o microfone e se pronunciar? É a escala musical, não é? As notas mais embaixo são as mais graves e as mais em cima são as mais agudas. Ótimo, exatamente esse conceito. Então, existe uma espacialidade no som, né? Existem coisas que estão mais graves, né? Tem esse som mais grave, né? E outros sons são mais agudos. E qual que é o direcionamento? Quem que falou? Quem que Eu que tinha acabou de... falado antes. Quem que tá falando que eu não tô vendo? Maria Eduarda Mato. Ah, Maria Eduardo, ótimo, Maria Eduardo. E como que isso está representado? Onde ficam os sons graves e onde ficam os sons agudos? Os graves ficam embaixo, aí os agudos ficam um pouco mais pra cima. Isso, e tem uma gradação, né? Sim, sim, do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E vai tendo essa gradação. Além disso, vocês conseguiram entender como que é temporalmente organizado a música, essa representação, na verdade? Como que o tempo é expresso aí? Uma coisa acontece, outra coisa acontece nesses instantes, nesses momentos, não é? Como que isso é representado? Alguém conseguiu perceber? Lá embaixo tem como organizar o tempo das notas. Aí embaixo seria, no caso, os elementos percussivos, né? Aquela bolinha, aquele triângulo, é isso que você está falando? Não, quando, tipo, tem como arrumar o tempo na velocidade da música. Ah, ótimo. Também tem essa perspectiva, né? De ser algo mais rápido, executado de forma mais rápida, né? Ou mais lento, né? Mas a estrutura do tempo em si, como que é representado? Oh, gente, é uma coisa super besta. Eu tenho certeza absoluta que vocês utilizaram, interpretaram, assimilaram, né? Agora é só dar nome ao boi. Você vê como é que é muito intuitivo esse negócio e muito bem pensado. E como que isso está culturalmente fundamentado na nossa cabeça e às vezes a gente nem percebe. Pois bem, essa é a plataforma que vocês utilizaram, né? Como a Maria percebeu, né? Existem esses sons, todos vocês perceberam também, né? Evidente. Existem esses sons e esses sons são organizados em uma faixa temporal, né? Algo que acontece ali no primeiro quadradinho vai acontecer antes de algo que vai acontecer no 15º quadradinho. Então há um sentido de temporalidade que vai da esquerda para a direita, como a leitura de um livro. Você não começa a ler uma frase da esquerda para a direita, né? Ou seja, coisas que estão à esquerda, elas estão começando antes, e à medida que você vai desenvolvendo ali, percorrendo esse caminho direito, então essa temporalidade, esse sentido de tempo que se passa, não é? Então, há coisas consecutivas, né? Alteração, silêncio, tudo isso vai depender da percepção de algo que acontece em um determinado ponto e avança até outro ponto. Além disso, também tem a espacialidade dos sons, né? Sons que são graves e, do ponto de vista físico, possuem uma frequência mais baixa, de sons mais agudos, né? Que também, do ponto de vista físico, vai ter uma frequência maior, né? Vai vibrar mais, né? E a nossa percepção auditiva vai dizer que algo é grave e outro algo agudo. Também tem essa espacialidade, né? Então, são dois eixos de representação que, se a gente tira essa plataforma, isso lembra alguma coisa para vocês? Vocês conseguem comparar esse tipo de representação simples, espaço, tempo e algo que ocorre num determinado espaço, num determinado tempo, com algum tipo de representação super convencional que vocês usam em outras disciplinas? Isso me lembra física, Lembra física, não lembra? infelizmente. É,
É porque a física é a filosofia da matéria, né? Como que nós, seres humanos, entendemos a matéria de uma forma geral. Como que ela se Química comporta. na tabela periódica. Pode ser química na tabela periódica, né? E se a gente fizer isso daqui? Gráfico, função. São os gráficos, né? Ou seja, algo que vai estar localizado num tempo específico. Imagina o tempo 1, tempo 7, tempo 23, tempo não sei o que mais. E num determinado espaço, alguma localização. Pode ser chamado de 440 Hz ou pode ser chamado de Lá. Pode ser chamado de Si bemol 3 ou pode ser chamado qualquer outro nome. É um som que ocorre num espaço específico, tem uma natureza específica, vai vibrar numa frequência específica e num tempo. Só que essa foi uma das opções possíveis de organização do tempo que vocês inventaram, né? Esse é o ponto de vista físico, como que como essas estruturas sonoras se organizam, né? Poderiam ser várias outras possibilidades. E a partir do momento que esses sons combinados de uma forma específica são apresentados numa determinada cultura, eles também vão indicar o tipo de escolha daquela cultura. Vamos imaginar que nesse primeiro gráfico à esquerda, que é uma representação do que seria esse songmaker aí, ou como seria a representação sonora que a gente pensa, a lógica por trás da notação musical, a lógica por trás da manipulação com sons em música. Vamos pensar que esse primeiro gráfico à esquerda ali, superior, é sul-africano. O de baixo dele é norte-americano. O da direita superior ali é siberiano e o último da direita inferior é brasileiro. Indicaria predileções, gostos, né? Escolhas daquele povo de organizar um tipo específico de sonoridades, não é? Então, se a gente volta na nossa lógica do songmaker, né? O songmaker seria um grande gráfico de representação sonora que vocês vão manipular, pensando que as coisas acontecem no tempo, acontecem no espaço e se fundamentam em algo culturalmente pensado por vocês. Vocês são brasileiros, vocês têm escolhas. Se todos nós fôssemos russos, os resultados iam ser diferentes, né? Então, qual que vai ser a próxima atividade, gente? Valendo 5 pontos, tá? Que a gente vai entrar no nosso seminário de experimentação livre. Vocês vão acessar de novo essa plataforma e vocês vão elaborar uma pequena ideia musical fundamentada nos seus conhecimentos prévios. Isso que a gente fez em 5 minutos, vocês vão ter uma semana. Então, vocês vão, né, compor, não gostei muito, tira, volta, escreve de novo, apaga, né? Nesse momento dessa nossa atividade de experimentação livre, que é para a próxima semana, não haverá direcionamento quanto aos processos composicionais. É livre, é para experimentar. A partir do momento que vocês forem experimentando, a gente vai raciocinando e conceituando os processos que vocês adotaram. Olha, isso daqui é um movimento ascendente, cromático, de uma melodia simples, enfim. Aí a gente vai pensando isso, e vocês vão trabalhando esses conceitos para a gente internalizar todos esses processos e entender a estruturação da linguagem musical. O que você deve realizar parte, essencialmente, de sua postura inventiva com a plataforma. Depende do quanto inventivo você for, tá? Então, você vai explorar, criar e compartilhar com seus colegas na próxima aula. Na próxima aula vai ser para a gente pensar esses processos reflexivos, analisar cada um deles e já dar início às nossas reflexões para processos composicionais em música, como que a gente faz uma melodia legal, né? Quais são esses processos de ornamentação que uma melodia pode ter que fica interessante, né? Depois que você compôs isso, ficou legal, vocês têm uma semana para fazer isso. Vocês vão salvar o link da composição e na próxima aula vocês vão botar para a gente ver, tá? Não precisa enviar previamente nada. Vocês têm uma semana aí para fritar a cabeça com esse programinha e fazer quanto vocês quiserem, mas apresentam um só na próxima aula. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tudo certo. Tudo certo? Então, é isso, meus caros. Eu vou deixar lá também no Cigar enquanto atividade para vocês fazerem, para sempre estar lembrando, tá? E
É isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Uma boa semana para vocês. Aproveitem bastante aí e até semana que vem. Fechou? Tchau, professor. Obrigada pela aula. Pela Boa aula. semana. Boa semana. Tchau, professor. gente. Obrigada. Boa semana. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Um abração, tá? Igualmente, obrigada.